Olá, seja bem-vindo à edição Grandes Adeptos SLB, dedicada ao grande desafio da 22ª jornada Benfica-Estoril, marcado para domingo no Estádio da Luz, com transmissão na Benfica TV às 5 da tarde. Vão estar frente a frente o primeiro e o quarto classificado, duas equipas que estão na Liga Portuguesa num ótimo momento. O Benfica com liderança reforçada, maior vantagem sobre o Futebol Clube do Porto depois dos resultados da jornada 21. A vitória do Benfica no Restelo por 1-0 e o empate do Porto frente ao Vitória em Guimarães por 2-2. Agora a diferença é de 9 pontos. Em relação ao Sporting, mantém-se a diferença de 5. O Benfica segue na frente da Liga, vai receber com esse conforto a equipa do Estoril Praia, que está a fazer uma excelente época, repetindo a temporada passada. Aquilo que tinha feito na época passada é neste momento quarto, está em lugar europeu, muito próxima do Futebol Clube do Porto. E o Estoril chega bem a este jogo, porque há mais de 3 meses, desde o início de dezembro, que a equipa do Estoril Praia não sofre uma derrota para a Liga Portuguesa. A última aconteceu frente ao Vitória de Guimarães. São, no fundo, duas equipas em bom momento, o Estoril em quarto e sem perder desde o início de dezembro, portanto há mais de 3 meses, considerando a data em que este jogo vai acontecer, o próximo domingo. Nas provas internas, de facto, o Estoril está com esse excelente desempenho e o Benfica tem a liderança reforçada em função dos resultados que foi realizando no mês de fevereiro, preparando-se também para jogar os oitavos de final da Liga Europa, onde vai encontrar a equipa do Tottenham, atualmente no 5º lugar da Liga Inglesa. O nosso jogo de referência para esta edição dos Grandes Adeptos SLB é o Benfica-Estoril. Telmo Correia, o anfitrião habitual, o grande adepto do Benfica, nas emissões da Antena 1 que realizamos semanalmente, à segunda-feira, e aqui na Benfica TV. Olá, Telmo, viva. Olá, Tiago, boa tarde. Boa tarde. E hoje recebemos o Alexandre Faria, reencontramos o Alexandre Faria. Reencontramos para um terceiro Benfica-Estoril na Benfica TV, e é um gosto imenso recebê-lo novamente aqui na qualidade de grande adepto do Estoril. Tiago, obviamente, em primeiro lugar, para cumprimentar também o Alexandre, agradecer-lhe mais uma vez a oportunidade de estar connosco e dizer ao Alexandre que, enfim, nós tivemos aqui uma interrupção europeia nas nossas emissões regulares e retomamos agora com aquilo que é o tema do dia e que é o tema do campeonato, porque eu acho que o Alexandre enfim, e o Tiago poderá até inquirir mais qualquer coisa sobre isso, o Alexandre é mais do que um grande adepto do Estoril. O Alexandre é dirigente do Estoril, tem uma ligação ao Estoril. É administrador da SAD e vice-presidente do Estoril. É vice-presidente do Estoril atualmente. Mas prepara-se também para assumir outras funções e desempenhar portanto, outras nós sabemos isso, Tiago. O Tiago já perguntará ao Alexandre sobre isso, mas o Alexandre é de facto mais do que um adepto do Estoril, mas o Estoril é o centro. O Estoril é o centro, neste momento, de muita coisa deste campeonato. O Estoril colocou-se, e é muito curioso, o Estoril que tem ali 2 lugares até a meio, não é? Se tenho ideia da segunda Liga, há uns anos atrás, 2 lugares ali, 10º, de repente, de um momento para o outro, sobe e depois faz a época que fez a época passada. Esteve, para alguma amargura nossa, até nossa benfiquistas, esteve no centro da decisão também, não foi a decisão, mas esteve no centro da decisão do campeonato no ano passado. Ainda nos estamos a lembrar do Licá, daquele movimento, do Arthur, enfim, do jogo do ano passado. É um jogo que obviamente está e se projeta no jogo deste fim de semana, quer queiramos, quer não é? Porque foi um jogo que, enfim, a altura não é a mesma, ainda há mais campeonato este ano, as circunstâncias não são exatamente as mesmas, mas é obviamente um jogo que está na nossa memória quando o Benfica e o Estoril entrarem aqui em campo para o jogo deste fim de semana, e o Estoril volta a estar no 4º lugar, volta a estar no centro de todas as discussões. Foi decisivo pelo resultado que conseguiu contra o campeão nacional em título, infligindo-lhe a primeira derrota em casa em não sei quantos anos, não é? Quer dizer, portanto, em 5 anos. Em 5 anos, a primeira derrota em casa em 5 anos, lembra bem o Tiago, e portanto, quer dizer, o Estoril está no centro de muitas das decisões e de muitas das questões fundamentais. Bem, o Alexandre, até pelo que foi dito, conhece o Estoril como ninguém, e portanto eu acho que será um tema muito interessante percebermos, enfim, a lógica, os segredos, o que é que se vai passar. E sobretudo os novos desafios.
os novos desafios. Que neste momento tem pela frente. Podemos falar sobre isso, obviamente. O Alexandre prepara-se para se candidatar à presidência do Estoril Praia, numa conjuntura extremamente interessante. O que é que o levou a aceitar esse desafio ou a tomar essa decisão? Neste ano, muito obrigado mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui convosco de novo. Neste ano tão especial para nós, porque o Estoril celebra os seus 75 anos, e tendo estado na direção já há 6 anos, entendemos que era a altura, o nosso grupo, entendemos que era a altura de passar para um outro patamar e de trazermos uma nova abertura ao Estoril, com novas modalidades, com um Estoril mais moderno, aproveitando também todo este entusiasmo e toda esta onda que se tem gerado pelo sucesso que tem acontecido. O Estoril Clube tem cerca de 600 atletas, 600 jovens em formação e tem sido desenvolvido um trabalho de há muitos anos para cá, ao qual é importantíssimo dar continuidade e continuar a afirmar esta nossa marca e este nosso objetivo para o futuro próximo. De forma que é com muita satisfação, com muito orgulho que vou aceitar esse desafio, mais esse desafio, e acredito que o Estoril Praia irá continuar nesta senda de vitórias e nesta mentalidade que tem sido incutida em todos e a atingir objetivos ainda sempre mais surpreendentes. Justamente. E para grande satisfação de todos nós. É obviamente um momento feliz, após 6 anos a desempenhar essas funções, esse novo desafio é interessante nesta conjuntura também, a questão dos 75 anos e obviamente o desempenho que o Estoril tem tido desde que regressou à Liga. Mas isso também coloca a fasquia muito alta para si, para esse mandato, caso concretize e seja eleito, a fasquia também estará muito alta. Tem noção de que é possível fazer mais ou pelo contrário, entende que o que foi feito já é de alguma forma o limite do Estoril Praia? Não, eu acredito que podemos ir mais longe. Em que aspectos? Mais longe, sobretudo na criação de maior abertura também em relação ao conceito de Cascais, que tem tradicionalmente diversas modalidades desportivas às quais o Estoril Praia ainda não está associado e às quais deverá estar, àquelas que tradicionalmente se disputam em Cascais. E esse será o grande desafio do futuro, que é, num clube com 75 anos de história, tornar-se mais eclético, mais abrangente em termos de modalidades e ter sucesso a outros níveis que não seja só os sucessos com que todos vibramos no futebol profissional. Julgo que o próximo mandato vai passar precisamente por isso, pela afirmação do Estoril Praia noutras modalidades que, no fundo, neste ambiente que vivemos, em que temos uma SAD com os resultados desportivos que tem, com a gestão excelente que tem-se vindo a ser desenvolvida, obriga o clube também a partir para outros desafios e para crescer e para aumentar o seu leque de serviços que presta, não só à comunidade, mas também de modalidades que pode permitir a Cascais, aos jovens de Cascais e outros. Como é. Alexandre, só uma curiosidade, eu estava a ouvir-te, só uma curiosidade, que é, quando se diz, quer dizer, o Estoril aí está um bocadinho concentrado numa lógica concelhia, não é? Quer dizer, ou seja, a ligação entre o Concelho de Cascais e o Estoril não têm nem perspectiva nem ambição de ir mais longe. Ou seja, mais longe neste sentido, porque há uma série de concelhos limítrofes. Estou a pensar logo à partida Oeiras, que é um concelho, enfim, importantíssimo do ponto de vista económico, do ponto de vista de iniciativas, do ponto de vista até de clubes, de desportivos, de modalidades. Há a velha lógica da linha, por assim dizer, não é? Não digo que o Estoril queira propriamente ir buscar adeptos a Lisboa, onde estão, enfim, logo à partida, o primeiro e o segundo do campeonato. O Estoril é o quarto, é verdade seja dita, mas estão o primeiro e o segundo do campeonato, onde está também o Belenenses, que é um clube, enfim, muito tradicional e muito antigo, onde ainda há o Atlético, portanto, não será Lisboa, mas, por exemplo, na chamada linha de Cascais, ou na linha do Estoril, por assim dizer, o Estoril podia ter alguma ligação a outros clubes, isso não é... Sem dúvida, e tem vindo a ser feito. O mote que temos seguido já de há 2 anos para cá tem sido sempre o lema de mais que um clube, uma região, porque de facto
o Estoril tem todas as condições, não só com o Eiras, mas também com Sintra. Com Sintra, porque Sintra e o Eiras não têm nenhum clube de projeção. Não têm nenhum clube de futebol profissional na Primeira Liga. Portanto, há toda uma projeção regional que deve ser implementada. E acredito que o Estoril tem condições para isso. E é o passo seguinte que virá como resultado precisamente da consolidação de todas as vitórias que se têm conseguido. Segunda questão, Tiago, se me permite ainda, que eu acho que era interessante o Alexandre só falar-nos brevemente nesta introdução, é esse sucesso do Estoril tem uma ligação direta entre o clube, e o Alexandre será candidato a presidente do clube, as eleições serão sensivelmente dentro de um mês. Dentro de um mês, e um clube que é muito profissionalizado e que é a questão da SAD. E essa é uma questão que eu acho que faria também, se o Tiago estivesse de acordo, sentido de falar, ou seja, perceber como é que um clube que se profissionalizou com base numa SAD, com base numa estrutura que é muito ligada a um fundo e, portanto, a um conjunto de utilização do fundo, a um fundo de jogadores, etc. Como é que isso se liga depois com o clube, enfim, que pretende ser mais eclético e que tem outra lógica, não é? Esse é outro dos grandes desafios, porque esta realidade nova das SADs, em que já existem, nos 5 casos que nós conhecemos no futebol português, eu julgo que, de facto, o Estoril tem sido um exemplo de sucesso, de coabitação entre clube, coletividade de interesse público e uma SAD que é detida em maioria por uma entidade externa ao clube e que tem, naturalmente, uma visão comercial. Portanto, nessa coabitação, a relação que tem sido estabelecida entre ambos tem-nos permitido, de facto, ter um sucesso que é um dos segredos que falávamos de como é que isto tudo tem corrido bem. Porque não só a SAD compreende e ajuda o clube e, através da revisão que tem sido feita dos contratos existentes entre ambos e da formação, inclusive, e do aproveitamento da formação, aliás, vimos isso no jogo com o Olhanense, um dos nossos jovens da formação marcou um dos golos e isso é sempre uma mensagem de esperança para os nossos 450 jovens de futebol que estão a fazer esse caminho, claro. Mas a coabitação entre a Estoril Praia SAD e o Grupo Desportivo Estoril Praia é, sem dúvida, um dos sucessos do atual e do futuro para a marca Estoril Praia, que é comum e que me deixa muito satisfeito. Eu por vezes, vejo notícias de outros clubes que vivem este mesmo cenário que nós, onde as coisas não estão a correr tão bem. E de facto há este problema estão a correr muito mal, o vosso adversário, por exemplo, do último fim de semana. Exatamente. De facto, é difícil coabitar mentalidades diferentes. Agora, quando todos em comum entendem que há uma marca que deve ser partilhada e que há objetivos e se compreendem um ao outro e se entendem e aproveitam as sinergias mútuas, aí sim há todas as condições para o sucesso. Eu sou um defensor deste modelo que atualmente temos. Fica assim lançada aqui essa candidatura por parte do Alexandre Faria na Benfica TV, antecipando o jogo Benfica-Estoril. Temos esta novidade. Eu vou querer perceber qual é a sua expectativa em relação ao treinador para a próxima época. Daqui a pouco, primeiro ainda dou aqui a palavra ao Telmo para olhar os 2 últimos jogos, perceber o que há de comum para além das obras-primas assinadas por Gaetan nas vitórias frente ao PAOK e ao Belenenses, 3-0, 1-0. São as 2 últimas vitórias de fevereiro, e fevereiro foi um mês bom para o Benfica, com muitos jogos, num mês com muitos jogos. O Benfica acabou por ser a melhor equipa do mundo, considerando os dados do mês de fevereiro da Federação de História e Estatística do Futebol. Valoriza isso e em função também do desempenho vitorioso da equipa na eliminatória da Liga Europa e no jogo que realizou com o Belenenses no Restelo? Tiago, enfim, na minha lógica, eu valorizo isso na medida em que isso seja, eu não diria um sintoma, porque um sintoma é uma coisa negativa, mas um sinal, se quisermos, de que o Benfica está a ganhar, está a ter bons resultados, está a ter uma lógica de vitórias e que isso nos pode levar àquilo que para mim é o mais importante de tudo, que é o título de campeão nacional no final desta época. Quer dizer, portanto, é nessa medida que eu valorizo esses sinais, quer dizer, ou seja, se isso resultar no título, eu acho muitíssimo importante. Agora, isso é evidente que esse ranking, como o outro ranking, que não estou em erro, o Benfica aparecia como o sexto clube consolidado em termos europeus, penso eu, não tenho a certeza, mas penso que em termos europeus, sendo que na Europa estão também os principais clubes de futebol.
Isso para mim é muito relevante e é sinal de uma equipa que, de facto, como nós sabemos, não sofre golos, ou raramente sofre golos, quer dizer, desde que a composição da defesa é esta com que o Benfica está a jogar agora, que eu me lembro, o Oblak sofreu um golo. Em Barcelos. Exatamente, sofreu o golo de Barcelos, do resultado do empate em Barcelos, e portanto não sofreu mais nenhum golo, e já lá vão, não tenho a conta exata dos jogos, mas vão não sei quantos jogos com esta composição na defesa, em que o Benfica sofre um golo, mais de uma dezena. E em que vai ganhando, às vezes com resultados mais dilatados, às vezes com resultados mais escassos, mas vai tendo vitórias. E soma também, enfim, e a classificação consolidada do Benfica na Europa soma também com todo o percurso que o Benfica fez o ano passado, apesar de ter sido um percurso para nós decepcionante, porque acabou por não se traduzir em títulos, não é? Quer dizer, é um bocadinho, mas eu faço aí um bocadinho a comparação, enfim, que alguém faz até do ponto de vista negativo, mas eu estou de acordo com a questão da seleção nacional. Quer dizer, a seleção nacional às vezes também está em rankings muito elevados, mas não tem títulos. Para mim o importante é que isso se traduz em títulos. Mas há aqui, obviamente, também uma dicotomia. Isto acontece no mês de fevereiro em função das 2 vitórias frente ao PAOK na Liga Europa. São vitórias importantes. Porque outras equipas, nomeadamente europeias, não conseguiram ter prestação igual na Liga dos Campeões ou na Liga Europa. Claro. E há aqui claramente outra vez uma bifurcação que se abre no caminho. E o discurso de Jorge Jesus também já mudou, dando a entender que a Liga Europa agora tem uma dimensão de Champions, volta a ser uma competição mais interessante, até pela exigência do desafio. O Tottenham é o adversário que se segue, eu creio que essa expressão eu já tinha ouvido ao Jorge Jesus anteriormente e no ano passado, ou seja, ele tem defendido muito a ideia de que é evidente que de não desvalorizar e de não desmotivar a equipa, os jogadores e até mesmo os adeptos, penso eu, para a Liga Europa, porque de facto é preciso termos a noção que na Liga Europa estão sempre aquelas equipas que estiveram nas Champions, como é o caso do Benfica, como é o caso de um dos nossos rivais no Campeonato Nacional, que são equipas que estiveram nas Champions e caíram para a Liga Europa. E, portanto, os jogos muitas vezes são exigentes e são a um nível de Champions. Este confronto que o Benfica vai ter, enfim, o Tottenham é uma equipa respeitável, considerável, é uma equipa armada para disputar, se necessário, a Liga Inglesa, com um investimento brutal. Está a 10 pontos do Chelsea e antes de jogar com o Benfica, neste fim de semana, joga com o Chelsea. É em boa verdade a partida que vai definir até que ponto é que o Tottenham ainda pode lutar pelo título. Claro, mas é uma equipa de grande investimento, é uma equipa preparada para isso, é uma equipa milionária, por assim dizer também, e portanto, quer dizer, esses jogos são jogos que, evidentemente, são na Liga Europa, podiam ser jogos de Champions. Eu penso que é isso que ele quer dizer. Agora, eu acho que o Benfica, a grande expectativa que nós, benfiquistas, temos, e que eu acho que a maioria dos benfiquistas têm, é que o Benfica tenha aprendido com os seus próprios erros, quer dizer, porque cometer erros todos cometem, não... É inevitável, em alguma medida. Acha que tem uma diferença pontual neste momento suficiente para gerir as duas competições e eventualmente fazer um esforço maior? Não, eu acho que não vai por aí. Eu acho que não vai pela diferença pontual. Eu acho que a diferença pontual é suficiente no dia em que já ninguém nos puder apanhar e for matematicamente impossível alguém poder ser campeão que não seja o Benfica. Eu acho que não vai pela diferença pontual. Acho que vai pela organização da equipa, pela estrutura, pela preparação, pelo plantel logo à partida, ou seja, e pela forma como essa gestão está a ser feita, tem que ser feita e deve ser feita, sendo que a gestão difícil não é agora. A gestão difícil é como foi o ano passado, que é um jogo fabuloso aqui na Luz contra o Fenerbahçe, empolgante, com o estádio praticamente cheio a vibrar e a seguir o Estoril 3 dias depois, e a gestão desses 2 jogos com um plantel, enfim, com os mesmos jogadores. Quer dizer, este ano nós vimos 7 jogadores diferentes no jogo com o PAOK na Grécia, e no segundo penso que as diferenças foram ainda maiores. Não, de facto, do que acontecia na época passada. Diferente do que acontecia na época passada. O momento da verdade não chegou. E depois, outra coisa que eu penso que é importante também, Tiago, é a própria gestão psicológica. Ou seja, a equipa perceber que nada está a ganho enquanto não estiver, e portanto haver um baixar de temperatura, haver uma concentração absoluta. Aquilo que acha que aconteceu no Restelo, para concluirmos. Aquilo que eu acho que de alguma medida aconteceu no Restelo. Eu acho que o jogo com o PAOK é um jogo. Eu acho que o jogo com o PAOK é um jogo muito bom. No Restelo há alguns sinais. Eu acho que a equipa bem ao fazer alguma contenção, mas no Restelo, apesar de tudo, há alguns sinais que eu, como benfiquista, tenho de preocupação, porque eu acho que se geriu demasiado. Ou seja, o Benfica tem feito, de facto, obras-primas sucessivas, o que também não é normal. Não é normal os 2 golos do Gaetan em 2 jogos seguidos, 2 golos tão bonitos. Não é normal, no sentido que não é habitual, é normal e é desejável porque eles são grandes jogadores, mas enfim, o Markovic faz aquele arco do triunfo
no jogo com o Guimarães, a seguir faz outra vez um golo muito bonito aqui com o Paoca, tirar outra vez a bola do guarda-redes, desta vez não em chapéu, mas desviando a bola para o lado esquerdo. O Enzo Pérez faz aquele golo fabuloso com o Sporting, com uma série de obras-primas fora do comum, a gestão por parte da equipa, mas um jogo que podia ter corrido mal, fruto dessa gestão, um jogo em que o Benfica domina completamente o Belenenses. O Belenenses vai lá uma vez e podia ter corrido mal. Portanto, eu acho que a gestão é bem feita, mas, enfim, alguma cautela com isso. E por isso o treinador também deixou, enfim, o aviso de que essa gestão pode ter reflexos negativos a qualquer momento. O Benfica, em fevereiro, aumentou a diferença pontual para o Futebol Clube do Porto. Gostava de o ouvir sobre isso, perceber se acha que o Porto tem condições ainda para ser campeão nacional, para revalidar o título, ou se entende que neste momento os 5 pontos entre Benfica e Sporting, uma distância que foi construída, consolidada no clássico que se jogou na Luz, onde o Benfica ganhou por 2-0, desde aí o Sporting não se deu mais, parece não ter acusado até essa derrota e, portanto, manteve a distância pontual de 5 pontos. Até que ponto é que acha que a questão do título é para ser discutida entre Benfica e Sporting, ou o Futebol Clube do Porto ainda pode intrometer-se e ainda tem aspirações de revalidar o título de campeão nacional? Eu julgo que é difícil. É muito difícil o Futebol Clube do Porto ter neste momento Portanto, condições. o seu ponto de vista é entre Benfica e Sporting? Sim, sem dúvida. Porto e Estoril são equipas que jogam noutro campeonato. E mesmo o Sporting também julgo que lhe falta algo. Não é? Falta-lhe ainda algo em termos de... sobretudo nos jogos com os grandes. O Sporting tem-se portado muito bem. Então acha que o Benfica tem todas as condições neste momento para ser campeão? Eu acredito que sim. Tem um cenário muito favorável, é? Sem dúvida, sem dúvida. Acredito que sim. Acredito que a diferença que existe neste momento é praticamente definitiva. Até sobretudo, porque me parece, tal como o Telmo também referia, parece-me que o Benfica aprendeu muito com o que aconteceu na época passada. E hoje já se vê, nós quando falámos aqui na antevisão do jogo da época passada, falávamos nisso, no desgaste e na utilização sucessiva do mesmo 11, que hoje já não está a acontecer. Portanto, hoje o Benfica tem outras alternativas que lhe vai permitir gerir esta distância até a final com um lado confortável e com a lição. E com a lição, sem dúvida, do que aconteceu na época passada. Acompanhou, obviamente, o que sucedeu no Futebol Clube do Porto. Grande parte desta evolução que conduz à saída de Paulo Fonseca começou na noite em que o Estoril quebrou essa marca de 5 anos sem perder no Dragão, essa marca que o Futebol Clube do Porto tinha, essa performance, obviamente, extraordinária nos jogos realizados em casa durante os últimos 5 anos, desde 2008. O Estoril ganhou e quebrou esse recorde, colocando imensa pressão, obviamente, sobre o treinador e sobre a própria direção. Do seu ponto de vista, esta mudança poderá ter consequências no comando técnico do Estoril? Está tranquilo quanto a isso? Que indicações é que nos pode dar? Eu espero bem que não. Eu espero bem que não. Porque parece-me que, de alguma maneira, o Futebol Clube do Porto deve estar preocupado, tal como qualquer um de nós estaria na situação em questão, em preparar a próxima época. E mesmo esta solução interina, à qual eu desejo o maior sucesso por todas as razões, espero que o Luís Castro, de facto, faça um trabalho absolutamente excepcional e que seja treinador do Futebol Clube do Porto na próxima época também. Portanto, de alguma maneira, acredito que o Futebol Clube do Porto está neste momento concentrado em aproveitar as competições onde ainda está a poder disputar o título em si, mas que em relação ao campeonato há claramente já uma visão de preparação da próxima época que aí virá. Quando se fala da possibilidade de Marco Silva ser o próximo treinador do Futebol Clube do Porto, ou ainda no decorrer desta época ou na época seguinte, não há nada que traduza isso de uma forma oficial. O clube foi contactado nesse sentido, tem conhecimento? Nós não fomos contactados de todo. De forma que a minha esperança é que, naturalmente, até a campanha onde estamos envolvidos e o objetivo que temos até ao final da época, que é, já que estamos no lugar onde estamos, vamos batalhar por um lugar europeu mais uma vez. A minha esperança, de facto, é que tudo se mantenha assim até ao final da época. Quando fala desse objetivo, o objetivo é garantir este 4º lugar
ou é chegar ao terceiro lugar e cometer essa proeza de jogar a pré-eliminatória da Liga dos Campeões? Eu julgo que já seria absolutamente extraordinário para um clube como o Estoril, com o orçamento que tem, já seria absolutamente extraordinário garantirmos uma nova participação na Liga Europa. O terceiro lugar, convenhamos que, enfim, que não é para nós, neste momento. Mas acha que é alcançável em função do que tem sucedido e do modo como o Porto tem jogado? A equipa do Estoril tem-me surpreendido sempre muito. E aliás falava disso há um ano, quando se estreou aqui connosco, constantemente, lançando justamente o Benfica Estoril, que acabou empatado a um golo. Constantemente tem-nos dado surpresas e alegrias. Agora, penso que, de facto, em termos racionais, de facto, julgo que o Futebol Clube do Porto vai garantir o acesso à Champions, à participação na pré-eliminatória, e já ficaria extraordinariamente feliz se porventura o Estoril de facto conseguisse uma participação na Liga Europa e um lugar diferente daquele que teve na época passada. Portanto, se em vez de em quinto lugar conseguíssemos ficar em quarto, evitando a pré-eliminatória... Isso representa uma evolução. Era uma evolução, claro, de facto, extraordinária. É óbvio. Telmo, para concluirmos este tema e encerrarmos esta primeira parte, gostava de o ouvir sobre o que sucedeu esta semana no Futebol Clube do Porto. Surgiu uma decisão... após uma semana de indefinição. Acha que essa clarificação, a escolha de Luís Castro, um treinador que conhece a casa, que deixou a equipa B no primeiro lugar da Liga de Honra, da segunda divisão, acha que essa clarificação e essa decisão podem contribuir para devolver alguma estabilidade ao Futebol Clube do Porto e alguma competitividade esportiva? Eu acho que esta decisão, e enfim, eu disse isso na Antena 1 e escrevi-o inclusivamente nos comentários que nós fazemos com o jornal. Eu acho que a decisão era inevitável, quer dizer, a posição do Paulo Fonseca, na minha opinião, não tendo eu objetivamente nada contra o Paulo Fonseca, mas acho que a posição dele era insustentável e tinha-se percebido que era insustentável. De resto, eu achei, e fui mais crítico do Paulo Fonseca quando ele chegou, e aparentemente as coisas até podiam estar a correr bem, do que agora quando começaram a correr mal, porque eu acho que quando ele chegou, e logo nos primeiros jogos tem uma atitude de uma enorme soberba. Com o Setúbal, por exemplo, em relação ao Setúbal, ao José Mota, dizer, ele queixa-se sempre e tal, e não sei o quê, quer dizer, aquela postura, aquilo deu uma ideia de um treinador que diz, bom, eu agora cheguei aqui, isto é a tal famosa estrutura, e o Futebol Clube do Porto, enfim, digo estrutura para não dizer sistema, ou para não dizer outra expressão qualquer, mas ele chegou ali e disse, eu agora estou na moto de cima, e pronto, quer dizer, o que não percebeu o que estava a fazer, portanto, eu acho que ele não estava preparado para um desafio daquele tipo, e depois as coisas foram correndo mal. Eu acho que nos últimos tempos, enfim, até naquelas baralhações que ele teve, com onde é que ia jogar, com aquilo tudo, era um homem claramente desorientado, agastado, e portanto era absolutamente inevitável. Agora, como é que decide e como é que pensa a tal da estrutura do Futebol Clube do Porto, a sua direção, onde existem tantas divisões também aparentemente, não é? Nós tivemos a demissão do principal responsável financeiro do clube, que sai aparentemente em ruptura, todos os dias se vê, eu não gosto de entrar em nenhum tipo de disco, muito menos de casas que conheço mal, mas todos os dias nós temos a tal teórica sucessão, os grupos alinhados, uns, outros, quem é que quer este, quem é que quer o outro, quem é que quis o Leonardo Jardim, quem é que deixou o Leonardo Jardim ir para o Sporting, quer dizer, enfim, e portanto nós não sabemos, eu não consigo entrar dentro dessa casa e perceber o que é que se passará dentro do Futebol Clube do Porto. Agora, enfim, que esta chicotada psicológica era inevitável, que o Porto vai tentar preparar uma solução para o futuro, também me parece absolutamente indiscutível. Que o tal mito de infalibilidade nas escolhas do Porto caiu completamente, porque o Paulo Fonseca é quem é, mas alguém o escolheu, alguém o pôs lá, ou seja, o tal chefe que nunca se engana, aparentemente desta vez não acertou muito, mesmo com o Vítor Pereira, apesar dele ter ganho, e desta vez, aparentemente, enganou-se redondamente. Até porque o Porto, vamos lá ver, o ano passado, enfim, sabemos como, e sabemos com que dificuldade, e sabemos com que pena para nós, conseguiu, apesar de tudo, o título, mas, quer dizer, por exemplo, se pensarmos numa coisa, o Porto europeu não existe desde quando? Não existe há uns anos. Quer dizer, ou seja, o Porto com capacidade de chegar às fases finais das competições europeias, seja da Liga Europa, não existiu o ano passado, não existiu na época anterior, e, portanto, não tem existido. E, portanto, esse mito de infalibilidade da tal estrutura e, sobretudo, do seu líder, caiu completamente. Quer dizer, portanto, já não há aquele temor reverencial que nós víamos em relação ao Porto épocas seguidas. Eu acho que se está
de alguma forma, a esbater. Qual será a solução? Não sei. Sei que, obviamente, o Alexandre Faria, como dirigente e, naturalmente, como futuro presidente do Estoril, qualquer que seja, o Estoril terá, obviamente, a prazo dificuldade em segurar um treinador como o Marco Silva, quer dizer, porque eu acho que o que há de notável no Estoril são duas coisas. São o Estoril consegue estar a fazer o campeonato que está a fazer. Vou-lhe propor que deixe o tema Estoril para a segunda parte do programa. Já saiu da situação de crise do futebol que me parece interessante, que eu gostaria de fazer. E vamos fazê-lo na segunda parte, quando olharmos justamente o Benfica-Estoril desta 22ª jornada, jogo maior, no frente a frente entre Telmo Correia e Alexandre Faria. Até já. Seja bem-vindo à segunda parte dos Grandes Adeptos SLB, onde Telmo Correia, grande adepto do Benfica, comentador habitual das emissões que realizamos aqui na sua Benfica TV e na Antena 1, debate o jogo, vai antecipá-lo nesta segunda metade da emissão com Alexandre Faria, administrador da SAD do Estoril, vice-presidente do clube, mas a fazer esta emissão connosco na qualidade, sobretudo, de grande adepto do Estoril, também na qualidade de candidato à presidência do clube. Foi uma novidade que trouxemos aqui no início desta emissão dos Grandes Adeptos SLB. O Benfica-Estoril é jogo grande da 22ª jornada e um dos grandes jogos do que falta jogar nesta Liga Portuguesa de Futebol. Pela competência com que o Estoril tem jogado, saliento de novo, não perde desde o início de dezembro, última derrota frente ao Vitória de Guimarães, chega ao Estádio da Luz depois de, no ano passado, ter condicionado o percurso do Benfica na luta pelo título, no caminho para o título nacional, com um empate, um dos 5 empates que o Estoril conseguiu em jogos realizados para a Liga no Estádio da Luz. O Estoril tem, no histórico, 3 vitórias, mas a última data de 1950, portanto há mais de 60 anos. O Benfica em casa, frente ao Estoril, venceu por 13 vezes. É obviamente um jogo com peso, os dados estatísticos, enfim, podem não traduzir esse peso, essa importância que o jogo tem, mas o desempenho das equipas traduz. O Benfica é primeiro talvez num melhor momento da época, consolidou a liderança nas últimas jornadas e o Estoril chega aqui em quarto, com 39 pontos, a 4 do Futebol Clube do Porto, tendo poucas derrotas, não perdendo sobretudo na Liga desde dezembro e tendo conseguido na jornada anterior uma vitória moralizadora. Ganhou 4-0 ao Olhanense, é o melhor resultado do Estoril Praia nesta temporada de futebol, é o resultado mais dilatado do Estoril, a vitória mais gorda do Estoril nesta época de futebol. Enfim, são dados para a reflexão que fazemos a partir de agora. Dou, no entanto, ainda a primazia ao Telmo no reinício desta segunda parte para prosseguir com o elogio do Estoril Praia. Para além do que eu disse, o que é que pode dizer mais? Eram 3 notas telegráficas, Tiago, que eu acho que são muito importantes em relação àquilo que é o Estoril Praia neste momento. O Tiago dizia, vitória sobre o Olhanense, eu não, sou sincero, não vi o jogo, mas falei até com amigos meus e até amigos comuns que viram o jogo no António Coimbra da Mota e que me disseram, o Estoril não teve vários jogadores titulares habituais que não estavam neste jogo. E o Estoril manteve o seu nível de competitividade e faz inclusive uma goleada sem alguns titulares. Primeira nota. Segunda nota, o Estoril faz as competições europeias, que normalmente são fatais em termos de desempenho interno, para equipas com esta dimensão. Académica, marítimo. O ter que jogar, as deslocações, tudo aquilo são fatais. E o Estoril não prejudicou em nada, e com boas prestações até nos jogos europeus, não foi mais longe, mas teve boas prestações, mas não prejudicou em nada o campeonato que está a fazer e, inclusivamente, não só o Estoril não teve alguns titulares neste jogo com o Olhanense, como o Estoril, e aí é que é também o mérito, na minha opinião, do Marco Silva, o Estoril perde uma série de jogadores que foram cobiçados, que saíram, uns para o Sporting, outros, quer dizer, saíram vários jogadores, enfim, nem tenho exatamente a lista, mas nós sabemos que pelo sucesso que o Estoril fez o ano passado, como aconteceu com o Passos Ferreira, há uma série de jogadores que saem, só que o Passos está como está e o Estoril está no mesmo nível de competitividade. Isso é notável, isso faz, obviamente, muito do mérito da organização do Estoril, mas também muito do mérito do treinador, como é evidente. Bom, e é um treinador que, daqui para a frente, só pode ser cobiçado, não é? Quer dizer, só pode ser cobiçado pelos grandes, e o primeiro a ter mudanças, enfim, no Benfica. Eu, pessoalmente, estou muito satisfeito e acho que os benfiquistas estão satisfeitos com o nosso treinador, mas à medida que possa haver
mudanças de treinador nos grandes, como e nós está a sabemos suceder que no eles Futebol não Clube do até Porto. ou até no estrangeiro. Enfim, é um homem que está na berra, como é evidente, e é inevitável. E um clube como o Estoril, tal como o Benfica, até a nível de jogadores, aí mais a nível de jogadores, é um clube que a um certo grau e a um certo ponto tem que ser vendedor, digo eu. Mas Alexandre Faria, este é de facto o melhor momento da época do Estoril? Chega aqui, à luz, no melhor momento da época? Eu julgo que o Estoril tem tido vários momentos desses, não é? Eu acredito sobretudo que a mentalidade que se conseguiu criar de há sensivelmente 2 anos para cá, a mentalidade que se conseguiu criar naquele grupo de trabalho, naqueles jogadores, uma mentalidade sempre de querer vencer o próximo jogo, independentemente de quem seja o adversário, está de tal forma incutida que permitiu, por exemplo, esta situação com o Olhanense. 5 jogadores que habitualmente jogam no 11 não jogaram contra o Olhanense. E por diversas razões, ou por castigos, ou infelizmente por lesões. E o Estoril manteve essa mesma identidade e essa mesma personalidade. E num plantel que não é extenso, é um plantel, aliás, que é um pouco curto para todos estes desafios desde o princípio da época. Eu recordo que o Estoril teve que jogar 2 pré-eliminatórias da Liga Europa, e a primeira das quais com uma deslocação em Israel. E com o desgaste todo inerente a isso, e tem mantido índices de confiança e de resultados de facto absolutamente notáveis. Portanto, acredito sobretudo que este jogo de domingo será mais um jogo que o Estoril gosta de jogar. Estes são os tipos de jogos que o Estoril gosta. Porque O Estoril perde com o Benfica na primeira volta por 2-1, mas em boa verdade, na Taça também perdeu com o Futebol Clube do Porto, num jogo em que chegou a estar em vantagem, realizado no Dragão, e em que deu claramente a sensação de o poder discutir a eliminatória e até ter sucesso nessa eliminatória. Na Liga tem um registro positivo já com o Sporting e com o Porto, empates em casa e a vitória no Dragão, que teve esta consequência de estabilizar a equipa do Futebol Clube do Porto, de provocar, obviamente, também a mudança no comando técnico. Isso, do seu ponto de vista, mesmo considerando que há aí 2 derrotas pela margem mínima, 2-1 no Dragão com o Porto na Taça e que aconteceu na Liga, na primeira volta, no vosso estádio, isso confirma essa ideia de que o Estoril é uma equipa preparada para estes grandes jogos. Podemos aí colocar também o último jogo grande que realizou na época passada, com o Benfica, obviamente, no Estádio da Luz, onde obteve um resultado positivo. Na prática foi aquele jogo em que o Estoril confirmou o acesso às competições europeias. Portanto, o Estoril não se atemoriza e não se vai atemorizar agora neste jogo com o Benfica. Não, eu julgo que não. Julgo que não, sobretudo porque, lá está, mesmo com os jogos com o Sevilha, estou a lembrar-me, por exemplo, dos 2 jogos com o Sevilha, dos jogos, naturalmente, com os grandes, são os tais jogos que permitem ao Estoril também mostrar o seu potencial. Porque nós temos verificado nesta época, quer nos jogos fora, quer nos jogos em casa, as equipas todas já jogam com um determinado respeito em relação ao Estoril, fechando-se de tal maneira como se estivessem a jogar com um grande. A nós dá-nos satisfação, como é evidente, mas não é assim que o Estoril gosta de jogar. Portanto, eu estou muito entusiasmado com o jogo de domingo, porque vai ser novamente um jogo em que o Estoril pode jogar como gosta de jogar. De igual para igual, disputando o jogo. Às vezes corre bem, outras vezes não correrá tão bem. E isso tem vindo a acontecer. Felizmente, a maioria das vezes tem corrido bem. Mas são jogos destes que eu julgo que também trazem um sabor diferente e especial ao futebol português, porque quando se vê 2 equipas jogar como o Estoril jogou no Dragão, nas ocasiões que o Tiago referiu, jogando de igual para igual, olhos nos olhos e a disputar o resultado, é algo que a nós nos dá uma satisfação muito grande, independentemente depois do resultado que se vier a conseguir. Tenho pena que para a Taça de Portugal não tenha sido possível um outro resultado, porque era uma competição onde todos nós gostávamos de ir mais longe. Mas sem dúvida alguma que o brio com que jogaram e a capacidade e a vontade e a identidade, a tal personalidade que falávamos, ganhadora, de disputar o jogo independentemente do adversário, isso já nos encheu de grande satisfação. Não há nenhuma instabilidade no Estoril Praia na semana em que se fala, em que se está a falar da possível transferência do treinador para o Futebol Clube do Porto.
Eu julgo que tentaram criar essa instabilidade. Isso aí não é inocente que estas notícias surjam na iminência de um jogo com esta importância, quer para o Campeonato Nacional, quer também, concretamente, para o Benfica. Não é inocente. Agora, que tentaram criar, sim. Agora, o Estoril já se tem vindo a habituar, já desde a época passada, a estes fenómenos, ou de assédios a jogadores, ou de assédios ao treinador. Portanto, já vão, de algum modo, também ficando calejados. Agora, todos sabemos, naturalmente, e o Telmo falava também nisso há pouco, que o Marco Silva é, sem dúvida, um treinador extraordinário. É um líder daquele grupo que tem conseguido resultados fantásticos e históricos mesmo. E que, de alguma maneira, um dia vamos ter que nos esperar, porque o futebol é assim mesmo. É uma pena, mas o Marco Silva começou como treinador no Estoril, tem tido estes resultados todos. Com a amizade toda que temos, é difícil sempre ver um amigo partir, mas um dia chegará. Há de ser bom para a carreira dele, há de ser, de facto, um passo em frente, em que todos estaremos empenhadíssimos em desejar-lhe o maior sucesso. Acha que o Estoril está forte, se chega forte a este jogo, em função dos indicadores que temos? Entende que esta questão da eventual saída, transferência de Marco Silva para o Futebol Clube do Porto, pode introduzir aqui algum fator de instabilidade na equipa, no próprio treinador? Tiago, nós aí logo à partida temos um facto que nós desconhecemos, que não é, quer dizer, pelo menos, enfim, daqui até lá podemos ter mais notícias sobre isso, mas neste momento nós não sabemos. Não. Enfim, o Alexandre disse-nos aqui perentoriamente que não há nada de oficial, oficialmente concreto. Se há abordagens, se há sondagens, nós não sabemos. Portanto, isso pode ser em parte especulativo, pode não ser, pode haver, quer dizer, enfim, por exemplo, quer quando entrou o Paulo Fonseca, quer quando entrou o Vítor Pereira, por exemplo, no Porto, também houve muitas especulações e depois tomámos conhecimento de qual era a opção. E, portanto, nós não sabemos até que ponto é que isso é especulativo ou não é especulativo. Agora, há aí, obviamente, um aspecto, como o Alexandre dizia, que não é inocente e que a própria especulação vai estar na parte psicológica do jogo. Sendo que este jogo tem, como eu dizia exatamente no início deste programa, tem, do ponto de vista psicológico, duas coisas que são incontornáveis, que é o jogo da época passada e as circunstâncias das equipas, ou seja, a circunstância do Benfica estar a liderar e ser um jogo enfim, o Benfica tem aqui um mês de março absolutamente decisivo, na minha opinião. O Benfica fará neste mês de março, em maio as coisas serão consolidadas, mas neste mês de março eu acho que é o momento decisivo. O Benfica tem neste mês qualquer coisa como 7 jogos em 21 dias, 7 jogos em 21 dias, e tem jogos como sejam o Estoril, que fez frente com empates e com a vitória no Dragão aos outros dois candidatos diretos ao título, não é? Quer dizer, e que fez frente ao Benfica o ano passado aqui com um empate. Tem a seguir o Nacional fora, terá o Braga e ainda os Jogos Europeus, pelo menos com dois. uma equipa tão exigente como... Pelo menos dois, pode ter mais. Pode ter mais, mas claro, pelo menos dois com uma equipa tão exigente como o Tottenham. Quer dizer, tudo isto neste mês de março. Portanto, é um mês muito decisivo para o Benfica. Agora... É um mês que abre com um jogo, não sei se concorda, o Porto Benfica está colocado na última jornada. Matematicamente, neste momento, não conta. Matematicamente, neste momento, não é decisivo. Será preciso que aconteça muita coisa para esse jogo voltar a contar. E, obviamente, que a nossa expectativa é que não seja decisivo. É excessivo dizer, mesmo sabendo que o Benfica ainda vai jogar com o Braga e com o Nacional, é excessivo dizer que este é o jogo de maior exigência que a equipa tem nas jornadas que faltam? Eu colocaria estes 3 jogos num patamar de exigência muito semelhante, grande. Ou seja, o Estoril, sim, a ida à Madeira para defrontar o Nacional e depois o jogo com o Braga. Eu acho que se o Benfica, nestes jogos, não precisa de fazer os pontos todos, mas se fizer a esmagadora maioria dos pontos, ou seja, se perder 2 pontos, por assim dizer, nestes vários jogos, eu acho que, se chegarmos ao fim do mês de março, nessa perspectiva, o Benfica está encaminhado para ser campeão, não dormindo nunca na forma, mas estará encaminhado. Chama a atenção de que no ano anterior, e não falámos disso ainda aqui hoje, houve um aspecto muito, muito interessante. E há ainda uma condicionante do Benfica neste momento, é que o Benfica está, hoje, quinta-feira, a iniciar a preparação para o jogo com o Estoril com 10 ausências.
10 ausências determinadas Devido à pelos seleção. jogos das várias Ainda vos seleções. queria ouvir sobre isso das várias antes de seleções. terminarmos. Quer dizer, mas é os da seleção portuguesa e das outras todas. Sim, não é? sim, claro. E, portanto, agora, há aqui uma coisa, no ano passado, Tiago, só com isto terminaria, Termino, que foi por muito favor. curioso, que foi o Marco Silva, o ano passado, como condutor inteligente que é da sua equipa e dos seus jogadores, até pela experiência que ele teve como diretor técnico e isso tudo e tal, fez, tanto quanto nos lembramos, algum mind game no jogo com o Benfica. Ou seja, quando o Benfica fez aquela espécie de pré-festejo na Madeira, o Marco Silva, o ano passado, isso foi noticiado na altura, terá dito aos jogadores: estão a ver que o Benfica já está a festejar, nós não contamos. Nós, os Estoril, estamos a ser desprezados e isso terá motivado a equipa para o jogo aqui. Este ano isso não vai Isso não acontecer, acontece. porque ninguém no Benfica... Há muita prova ainda pela frente, Telmo, E para as por duas outro lado, equipas. ninguém no Benfica vai achar que o Estoril pode ser, em alguma circunstância, uma pera doce. Portanto, isso é a mudança de enquadramento que eu acho que pode ser positiva para o Benfica em relação a este jogo. Ou seja, este ano o Estoril não é, nem pode ser visto em nenhuma circunstância como um adversário a menosprezar de alguma forma. Nem o Benfica pode pensar isso, nem o Estoril pode dizer: bom, o Benfica não nos vai dar importância, porque obviamente que vai, e obviamente que este jogo aí ganha um contexto de um jogo absolutamente importante, até para a afirmação da qualidade. Estamos a falar de um Benfica também que ganhou aqui da forma afirmativa, como ganhou 2-0 ao Porto e 2-0 ao Sporting. Agora vem o outro a seguir, não é? Agora vem o outro a seguir na classificação. Deu-lhe que pensar esta conclusão do raciocínio do Telmo? Eu tenho a certeza absoluta que, também em virtude do que aconteceu na época passada, mas tenho a certeza absoluta que o Estoril não vai ser subestimado. Sim. E acredito que o Benfica irá preparar-se para este jogo de uma forma. Mas há uma demonstração de tal competência, como o como o Telmo disse. salientava nos jogos com o Porto e com o Sporting. Claro, é um orgulho para nós termos colocados no mesmo patamar. Era aí que eu queria chegar. Considerando Considerando que o jogo, justamente, Mas não é necessário considerando que o também jogo que tem haja essa esse cuidado exigência, todo, não para é todos os necessário. efeitos, onde eu queria chegar e no fundo era essa a provocação que o Telmo deixava, ou a pista de consideração que lhe dava. Para todos os efeitos, nos jogos maiores o Benfica esteve bem, portanto, até que ponto é que acha que o Estoril pode contrariar isso se Porto e Sporting não contrariaram? Com os argumentos que temos tido. Ou seja, eu julgo que o Estoril irá jogar no domingo, neste extraordinário estádio, com uma postura, se calhar, diferente daquela que o Futebol Clube do Porto e o Sporting tiveram. Em que aspecto? No aspecto da Mais abertura, cauteloso? não. Precisamente o contrário. Na disputa do jogo e no aproveitar do momento e fazendo exatamente o mesmo jogo que tem feito com os outros grandes. Jogando de igual para igual, de olhos nos olhos. Eu julgo que os jogos que... E acha que pode colocar problemas ao Benfica jogando assim? Eu julgo que o Estoril, perante esse cenário, o Benfica também irá ter mais cautelas do que teve. Acredito que irá ter mais cautelas. Não só na preparação do jogo, como também face às características que o Estoril tem demonstrado de não desistir do resultado e de lutar sempre até a final. Mas acredito que será sobretudo um jogo muito interessante em que as duas equipas vão lutar pelo resultado. E isso é o grande momento que haverá, onde depois quem marcar mais golos acabará por vencer. Alexandre, tem alguma, não é algum desejo, alguma convicção sobre o resultado que poderá acontecer neste jogo? O Telmo há pouco lançava este repto de, nestes 3 jogos do Benfica, o Benfica perder pelo menos 2 pontos num deles, que seja no domingo. Telmo, acha que o Benfica vai manter este ciclo vitorioso frente ao Estoril nesta jornada? Eu estou convencido. Os jogos mais difíceis para o Benfica, na minha opinião, são jogos com equipas que são muito fechadas, em que o Benfica ronda várias vezes a possibilidade de golo. Aconteceu no Restelo este fim de semana. E depois pode enrolar. Quer dizer, aconteceu com o Olympiacos, por exemplo, que se fechou até no jogo de Atenas, o Benfica faz uma grande exibição e não conseguiu, acabou por perder o jogo. Portanto, se o Estoril não joga ou não jogará assim, o próprio Alexandre está a dizer que jogará eventualmente mais aberto. E, portanto, se assim for, eu acho que a vantagem, na minha opinião, passa a ser do Benfica, porque de facto o Benfica o que tem é, mesmo sem fazer as mesmas goleadas que fez por vezes na época passada, o Benfica tem de facto e está a ter desequilibradores
de enorme qualidade, quer dizer, portanto, já falámos das obras-primas há um bocado, mas quer dizer, qualquer um, os dois argentinos, o Markovic, e, portanto, enfim, acredita que isso possa suceder e que até as características do jogo possam favorecer. Eu espero que sim. Agora, estou de acordo com o Alexandre numa coisa, quer dizer, desses jogadores. Eu espero, obviamente, que o Benfica não perca ponto neste jogo, e espero que não perca nenhum ponto, inclusive no mês de março. O que eu digo é que, se não perdermos mais do que 2 pontos, continuamos a ser o candidato mais forte ao título. Se não perdermos nenhum, está quase decidido, na minha opinião. Agora, o que eu espero, de facto, é que seja um jogo aberto. Agora, tem todas as condições para ser um extraordinário espetáculo. E é fabuloso. Eu espero, obviamente, como todos nós benfiquistas esperamos, casa cheia, e é extraordinário que um Benfica-Estoril na Luz, eu penso que é simpático também para os estorilistas, seja um jogo grande e um jogo de casa cheia e um jogo de enorme interesse, não é? Exatamente. Última nota antes de terminarmos para o registro da seleção. Ronaldo com a melhor marca, 49 golos, superou o Pauleta e de resto foi festejado pelo próprio Pauleta esse instante na vitória frente aos Camarões, 5-1. Uma boa despedida da seleção, é o último jogo, treino de preparação oficial. Ronaldo a fazer esses 2 golos, uma série de jogadores novos colocados na equipa por Paulo Bento, uma partida onde Paulo Bento mexeu muito com as estreias de Rafa do Braga e do benfiquista Ivan Cavaleiro, William Carvalho chamado à posição central no meio-campo neste jogo, desde logo na titularidade, a mudança no guarda-redes que era expectável, com a rotação Beto Eduardo sem Rui Patrício. Telmo, imagino que para si não seja nada desprezível, se calhar até mais interessante do que a marca de Ronaldo, que era previsível, esta estreia de Ivan Cavaleiro, que inclusive fez uma assistência. Sim, eu acho que sim, acho que é um bom sinal. É um sinal de que, de facto, como o próprio Paulo Bento explicou, eu tive alguma limitação em ver o jogo por razões profissionais, portanto só vi o resumo. Eu condiciono toda a minha agenda pelos jogos do Benfica, mas já não consigo condicionar também pelos da seleção. Portanto, fica um bocadinho mais difícil. Mas do que pude ver e do que pude acompanhar, eu acho que o Paulo Bento explicou bem. Há aqui 2 ou 3 jogadores interessantes, que são jogadores de futuro, que vão dar boas opções. O Ivan Cavaleiro, mas o próprio Rafa também, que está a fazer um excelente campeonato. Portanto, são jogadores que podem jogar. Foi oportuno neste momento. Podem jogar na ala, podem jogar ao meio. Eu tenho alguma confiança no trabalho e na construção de equipa que o Paulo Bento fará. Há muitas pessoas a criticar, mas eu tenho alguma confiança no que ele fará daqui até ao Brasil. Até ao Brasil, a seleção passa pelo seu conselho, não é? É verdade. E depois no Brasil também vai estar alojada em Campinas, que tem uma ligação especial com a sua cidade. É verdade, é verdade. Sobretudo, há 2 notas que me parecem importantes em relação a este trajeto da seleção e esta campanha que irá ser feita. Uma delas, que me deixou muito satisfeito ontem, foi ver novos jogadores, jovens jogadores de vários clubes a participarem na seleção. E vemos, isso foi possível constatar no jogo de ontem, que é muitas vezes a maturidade e a capacidade fantástica que muitos deles estão a revelar, como o William Carvalho, que é de facto à vontade naquela posição, vestindo aquela camisola, verdadeiramente extraordinário, e jogando na equipa principal. Não está a pesar a camisola, pelo contrário, estão a assumir isso com muita responsabilidade. Depois, nós vamos ter o privilégio de receber a seleção no Coimbra da Mota, no seu período de concentração inicial. Portanto, começarão em Cascais, que é uma grande alegria para nós, e vão terminar a campanha, que todos desejamos com o máximo sucesso, na cidade irmã de Cascais, Campinas, um acordo de discriminação que eu tive o privilégio de propor à Câmara de Cascais há 4 anos atrás, e é de facto fantástico podermos ter esta ligação, quer no Brasil, quer sempre com Cascais no epicentro, e no estádio do Estoril Praia, que também tem dado alegrias a tantos, que seja de inspiração, que sirva de inspiração para a nossa seleção o Campeonato nacional. do Mundo 2014. Alexandre Faria, foi um enorme prazer tê-lo aqui nesta emissão. Muito obrigado. Na qualidade de candidato à presidência do Estoril Praia. Obrigado por ter vindo, por nos ter dado esse prazer. Obrigado. Por ter trazido também aqui a novidade. Telmo, reencontramos-nos na próxima semana para a emissão clássica dos Grandes Adeptos, segunda-feira na Antena 1. Um bom fim de semana para si, bom jogo de futebol. Só agradecer ao Alexandre e dizer só o seguinte: eu desejo-lhe, obviamente, o maior sucesso
como futuro presidente do Estoril, e desejo-lhe que consagrasse com isso um terceiro lugar do Estoril no campeonato, que eu acho que era muito bonito. Fica-se o voto. Fica o repto lançado. Mesmo perdendo este fim de semana. Alexandre Faria, felicidades para o seu novo desafio e para as eleições que vão acontecer dentro de um mês. Reencontramos o Telmo Correia na emissão dos Grandes Adeptos, como eu dizia, na Antena 1, na próxima segunda-feira, à hora do costume, 7 da tarde, para analisar os desafios da 22ª jornada. Bom fim de semana, seja um grande adepto.